Que os fundos imobiliários são uma excelente forma de você receber dividendos mensais, aluguéis todo mês caindo na sua conta. Todo investidor de fundo imobiliário já sabe, porque vê lá aquele dinheiro sempre pingando na corretora, e aí você escolhe se você vai utilizar, se você vai reinvestir, mas a verdade é que os fundos imobiliários funcionam como um aluguel qualquer, de um imóvel qualquer, e que possibilita, se você souber fazer, que você vai ganhando cada vez mais e mais e mais. No começo são centavos, depois reais, dezenas, centenas, milhares, quem sabe milhões de reais. E se você demora, se você não prestar atenção e continuar fazendo isso por muitos anos e décadas, corre o risco de você, sem querer, ficar rico, milionário, até mesmo bilionário. Tome muito cuidado, porque depois você tem que saber o que fazer com tanto dinheiro. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente vai falar aqui sobre fundos imobiliários, como é que você deveria usar e quanto você deveria ter para poder ganhar R$ 500 por mês. Vou mostrar algumas pegadinhas importantes. Não se iluda achando que todo fundo imobiliário paga valores altos o tempo todo. Eles têm um valor médio que eles costumam pagar e tem muita gente que esquece de colocar isso na conta, e é isso que eu quero desmistificar aqui com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e de já escrever se você investe nesses fundos imobiliários, se você gosta ou se tem outros que você gostaria que a gente analisasse aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. Vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar minha tela aqui, o nosso grupo de WhatsApp. Nosso grupo está muito legal. A comunidade do Mordomo tem pessoas que estão lá para poder se ajudar, para poder trocar experiência e aprender cada vez mais e ser alertada de tudo que a gente está fazendo aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. Então fique à vontade para poder estar com a gente lá no canal do Seu Mordomo Financeiro, no grupo do WhatsApp. Vamos pegar aqui, eu quero falar de 3 fundos imobiliários. Vou começar pelo VISC11, que é um fundo de shopping. Eu não preciso dizer que o fundo de shopping apanhou bastante durante a pandemia e até hoje paga um dividendo menor do que o que a gente está acostumado a ver a galera pagar. Está pagando 9,46 nos últimos 12 meses para um preço de 119, que daria 7,91 a preço de hoje, de dividend yield, que é o valor dos últimos 12 meses, pelo preço. Aí, quando a gente olha, um negócio que eu gosto muito de ver, o quanto que ele vem subindo seus dividendos. Nota que nos últimos 3 anos, o chamado CAGR, Dividend Yield CAGR, é o crescimento anual composto. Ele está crescendo 30% ao ano nos últimos 3 anos, ou 6% ao ano nos últimos 5 anos. Porque essa diferença, não preciso nem dizer, aqui em 2020 para 2021, 2020 principalmente, que é o que a gente está comparando nos últimos 3 anos, tivemos pandemia, caiu muito e a recuperação é grande. Já com comparação aos últimos 5 anos, que seria 2018, o crescimento não é tão grande assim. Mas legal. Vamos para o outro, chamado XPLG, que é um fundo de logística, que não sofreu tanto quanto os fundos de shopping. Na verdade, tiveram até algum benefício, muita gente começou a comprar mais de casa, começou a pedir mais esses fundos, e galpões logísticos acabaram não sendo tão prejudicados assim, apesar de também serem prejudicados. Mas note que não teve uma queda tão grande nos dividendos. 2020 não caiu quase nada em relação aos anos anteriores e agora vem subindo também 7,98 com relação aos últimos 3 anos, 3,17 com relação aos últimos 5 anos. E aqui um fundo de papel, KNCR11, e aí vejam, o dividendo muito maior, 14,25, 13,86 sobre um valor de R$ 97. Vejam que o crescimento dele é de 55% em relação aos últimos 3 anos e em relação aos últimos 5 anos de 14%. Você fala, isso aqui é com certeza dos 3 o melhor. É o que você diria. Ó. Chegou a pagar aqui muito pouco em 2020 e depois subiu bastante em relação a 2018 também, um crescimento muito legal. Agora olha aqui para mim. Nós temos que prestar atenção o que a gente está vendo aqui. Notem que esse fundo X, o KNCR11, nós tivemos um decréscimo muito grande. Por quê? Taxa de juros. 2016 a taxa de juros era 14%, 14,25%. Caiu, chegou a 2% em 2020. Olha como ele pagou pouco. E agora ele voltou a pagar muito, porque a nossa taxa de juros voltou a ser alta. Se você gosta dessa volatilidade aqui, beleza. Não que não tenha volatilidade nos outros, nós vimos, e aconteceu por causa de uma pandemia. Uma coisa que acontece a cada 100 anos. Mudança de taxa de juros acontece o tempo todo nesse país. De 2% para 14% aconteceu em coisa de 2 anos. Então, não fiquem achando que é um ganho garantido. Então, se você vai escolher somente pelo dividend atual, você pode sim
se enganar e ser iludido, e é isso que eu quero tirar da sua cabeça aqui. Porque a gente pegasse somente esses números de dividend yield atual, eu fiz aqui uma tabela, quanto que você teria que ter mais ou menos em cada um desses fundos imobiliários? Que é a pergunta que a gente está tentando responder. Quero ganhar R$ 500 mensais no VISC11, a um preço de 119, um dividendo de 9,46, um dividend yield de 7,94 anual, tem que ver qual é o mensal aqui. Precisaria de 634 cotas, ou um valor investido de R$ 75 mil, para ganhar 6 mil ao ano, que daria R$ 500 por mês. Já no XPLG, o dividend yield é um pouquinho maior, eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de cota para poder chegar nesses mesmos R$ 500 por mês a título de hoje, a dividend yield de hoje, pessoal. Se eu pegar o KNCR11, eu precisaria muito menos, precisaria de R$ 42 mil apenas para poder ganhar os mesmos R$ 500. E por que que isso acontece? Novamente, porque agora esse dividend yield dele está muito alto. Mas será que se eu esticar um pouco mais esse prazo, pegar aqui esses últimos 5 anos, não somente o último ano, eu realmente tenho esse KNCR como o melhor fundo imobiliário desses todos aqui? A gente vai ver que eu acho que não. Vamos ver aqui o que a gente acha. Se a gente pegar o primeiro VISC11, que é um fundo de shopping, e ver qual é o desempenho dele, ele subiu bem nos últimos 12 meses, ele vem sendo negociado próximo do seu valor patrimonial, uma liquidez de mais de 3 milhões, bem legal, e o nosso dividend yield abaixo de 8. Se a gente pegar aqui a valorização dele, você vai ver que ele valorizou 62% nos últimos 5 anos, já considerando o reinvestimento de dividendos. Então, 62 mais dividendo? Não, só já considerando os dividendos. Esse é um fundo que tem uma taxa relativamente alta, 1,35 ao ano, é até alto, próximo de alguns, e uma vacância de 7,4. Vacância é o quanto que está vago, quanto que a galera não está conseguindo alugar. Ele tem ali um rendimento de 0,85 do último mês e 2,25 de bilhões de valor patrimonial, um fundo bem grande. Se a gente olhar aqui, o preço sobre o valor patrimonial dele é 0,98, que é um pouco acima dos outros do segmento. O dividend yield é um pouco acima também da média do segmento. O valor patrimonial dele é bem acima. E o valor por cota, aí não importa muito, depende da quantidade de cotas. Note, valorização dele em 5 anos, 60% ou 21,86 acima da inflação. Então ele não valorizou tanto assim. Lembrando que isso aqui já é valorização total, incluindo os dividendos, tá? E aí, o mais legal é que com tudo isso que aconteceu, com pandemia, com tudo, veja que pouquíssimas vezes esse fundo rendeu, no geral, já com dividendo e tudo, menos do que a Selic, pessoal. Menos do que o CDI. Vejam isso. Olha como é que o CDI foi baixo aqui até 2020, 2021, depois que ele começou a subir, ainda assim, esse fundo está rendendo bem mais do que o CDI. Se eu colocar aqui o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, você vai ver que ele anda até parecido, ao verdinho, parecido com ele, porque é um fundo de papel, e nós temos o IFIX como um grande índice que traz todos esses outros fundos imobiliários, grandes fundos imobiliários, alguns de papel, desculpa, esse não é de papel, é tijolo. É um fundo de tijolo e ele traz grandes fundos imobiliários, a maioria de tijolo, mas também alguns de papel. Veja que, no geral, ele tem mais volatilidade, ou mais sobe e desce, e está ganhando do índice, mesmo sendo um fundo de shopping que apanhou muito. Note, o fundo de shopping, que o pessoal fala, meu Deus, o shopping não está mais legal. Ele ganhou nos últimos 5 anos, mesmo com pandemia e tudo, do próprio índice e do CDI. Se a gente olhar, ele ganhou R$621 nesses 5 anos, que é maior do que o IPCA, maior do que o índice de small caps, menor do que o índice de dividendos, bem legal, o índice de dividendos da Bolsa, bem legal, menor do que o IVVB11, que é o índice que replica o SP500, a Bolsa Americana, então em dólar você teria ganho mais, mas é maior do que o IFIX, maior do que o próprio Ibovespa e maior do que o CDI. E você vê que o VISC11, ele tem uma gestão aqui, um patrimônio de 0,98 do preço sobre o seu valor patrimonial, alguns estão acima de 1, outro um pouco abaixo, dividend yield dele não é o maior de todos, o patrimônio dele sim é o maior de todos, é bem grande. E aqui fala um pouco do que é um fundo de imobiliário do setor de shoppings e varejo, possui uma área total, atualmente 18 milhões de cotas divididas em 246 cotistas. Os imóveis do fundo estão localizados na Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, etc., taxa de administração e tudo mais. Legal. E o XPLG? Opa, vamos para o XPLG aqui em cima. Nós já vimos aqui o preço do valor patrimonial, liquidez altíssima, acima de 4 milhões por dia, a não ser que você seja um bilionário da vida, você vai conseguir negociar tranquilo. Cresceu também
nos últimos 12 meses, bem bacana. Notem, a valorização dele foi até maior do que o outro, né? O VISC teve 62, esse aqui teve 73 em 5 anos. Ele cobra menos de taxa de administração, tem uma vacância menor também. Os shoppings estão mais vagos do que os galpões, com certeza, e ele ainda cobra uma taxa de administração melhor, e isso é muito bom. A gente vai ver que está até fazendo diferença aqui ao longo do tempo. Preço e valor patrimonial dele é 1 para 1, então ele está exatamente no seu valor patrimonial. O próprio dividend yield está abaixo da média, sendo que seu valor patrimonial é bem acima da média. 69,92% foi o ganho dele nos últimos 5 anos, 29% acima da inflação. E note, o tempo todo, tirando aqui o comecinho, praticamente o tempo todo esse fundo de galpão logístico acima do CDI e acima do IFIX. Mas note que eles têm uma correlação. Correlação é quanto mexe, outro mexe. No geral, quando um sobe, outro sobe, quando um desce, outro desce, mesmo que seja em números menores, afinal de contas, um ativo isolado costuma ter muito mais volatilidade, possibilidade de ganho e perda do que vários ativos. Nossa, está com quase 100 ativos, que é o IFIX. Mas note, esse fundo também ganhou do índice, ganhou do IFIX, ganhou bastante do CDI, ganhou de praticamente todo mundo, novamente só perdeu aqui para o IDIV e para o IVVB11, que é o índice americano. Note que ele tem um preço valor patrimonial de 1, um dividend yield também abaixo de alguns outros, e um patrimônio líquido, um dos maiores, só perde aqui para o HGLG, se eu não me engano, bem grande, o XPLG11. É um fundo, novamente, de logística, industrial e galpões, 27 milhões de cotas, 310 cotistas, atua principalmente em Minas, Pernambuco, Rio, Rio Grande do Sul, cobra taxa de administração e pelo menos R$25 mil. E o KNCR? A gente viu que o KNCR, teoricamente, ele era o que mais pagava, 14,25. Mas vamos olhar aqui o geral, porque se eu olhar aqui, ó, o dividend yield médio do VISC 11, agora está 7,95, mas na média é 6,39. Se eu olhar para esse aqui, ó, o XPLG, hoje está 7,83, mas na média é 6,93. Os dois estão um pouco abaixo dos dividendos que pagam hoje. Já esse aqui, ó, 14,25, subiu também nos últimos 12 meses, tem uma liquidez excelente, fantástica, um PVPA perto de 1, e você vai ver que ele, no geral, apenas 35% de ganho. Ora, se ele paga um dividendo desse, como é que ele pode ter apenas isso de ganho? Ele tem uma taxa de performance de 1%, não tem vacância porque não é um fundo de tijolo. Preço sobre valor patrimonial dele perto da média, um pouquinho acima da média de dividend yield, patrimônio bem acima da média, 460 milhões contra 5,75 bilhões, mas ele, ó, mal ganhou da inflação nos últimos 5 anos. E olha isso, pessoal, é uma coisa que eu falo bastante. Deixa eu contar aqui. Quando você investe em fundo de papel, no geral, o que você tem de ganhar é o IPCA+, ou coisa do tipo. Pode ser CDI+, IPCA+, mas no geral, você tem esse fundo imobiliário valorizando pela inflação no máximo e também você ganhando alguma coisa. Não vai passar muito disso. Se ele distribui todos os rendimentos dele, você, na verdade, não vai nem ter a atualização da inflação. É que, no geral, eles pegam IPCA+, e IPCA+, ele distribui esse tal de mais, que é acima da inflação, e você vai ter o seu fundo valorizando no máximo a inflação, se ele for um fundo que assim fizesse. Se ele fosse, por exemplo, um pré-fixado, que te desse o retorno todo mês constante de 14%, como está agora, você provavelmente não teria nenhuma correção, porque é assim que funciona na renda fixa. Vamos voltar agora para cá. Ó. Olha só o desempenho dele em 5 anos. Em nenhum momento ele esteve acima do CDI. Em nenhum momento. Apesar de pagar um dividendo bom, apesar de a média dele de dividendo ser melhor do que o dos outros, mas ele não tende a se valorizar, porque é um fundo de papel. E note como ele tem uma descorrelação com o nosso querido IFIX. Note que o IFIX sobe e ele começa a cair, o IFIX fica acima, o IFIX fica acima, ele fica abaixo. Então ele tem até uma descorrelação, porque a gente vê que quando a taxa de juros cai, o IFIX tende a subir. Mas como um fundo de papel depende de taxa de juros, é o contrário. Ele acaba tendo uma correlação diferente do nosso querido IFIX, apesar de ter bastante papel aqui no IFIX. Então, note, é um fundo diferente. Se você investir um pouco em um e um pouco no outro, você acaba se protegendo, porque a descorrelação é uma coisa boa. Então, veja que ele não ganhou de quase ninguém. Ó. Praticamente perdeu para o CDI, ganhou um pouquinho de IPCA, perdeu para o Small, perdeu para o IFIX, perdeu para todo mundo aqui. Ele é um fundo que está com dividend yield altíssimo, 4,25.
Preço e valor patrimonial 0,97 e um patrimônio de 5,75, só perde para o Canip 11. É um fundo de papel, como eu já falei, e aí a gente vai ver que ele investe principalmente em LCI, CRI e LH. Ora, são fundos de papel porque investe exatamente em papel, em títulos de crédito privado, não são imóveis de verdade. Você costuma até dizer e brincar que o seu tiozão do terreno não ficaria tão orgulhoso se você investisse em fundo imobiliário só de papel, porque não é terreno de verdade, não é imóvel de verdade. Você está emprestando dinheiro. Então, a não ser que o seu tiozão seja também um agiota, ele não vai achar que você está fazendo nada de tão legal assim, de tão importante. Tome cuidado aí para não ter briga na família. Note, apesar de ele estar pagando 14,25 hoje, na média ele pagou 7,92, que é maior do que os outros, sim, mas a sua valorização não compensou. E aí você pensa, qual deles então é melhor? Não existe melhor nem pior, você tem que saber diversificar, mas se você tivesse feito aqui uma diversificação, colocando 10 mil reais, agora eu estou no site do Clube FI aqui, ó, eu estava mostrando Status Invest, investidor 10, e agora o Clube FI, deixa eu dar aqui crédito para os sites que são muito legais. Se você colocasse 10 mil reais mais ou menos em cada um, eu coloquei aqui 94 desses, 103 cota desse, 99 cota desse, deu mais ou menos 10 mil reais, eu não consigo fazer exatamente igual. Note, nesse período todo, a sua posição consolidada seria a seguinte, você teria, deixa eu subir um pouco aqui, ó, você teria uma cota atual desses fundos imobiliários, não, deixa eu botar esse aqui, ele foi para um lugar errado aqui, não era esse que apareceu. Aqui, ó. Pronto. Então você teria aqui, nesse primeiro, VISC 11, você teria comprado pouco mais de 1 metro, com 10 mil reais de metro quadrado, lá de onde você está comprando, dos shoppings. No XPLG, 3,62 metros quadrados. Note, com 10 mil reais você compra muito mais metros quadrados de galpão logístico do que de shopping. Shopping, de fato, é mais caro. E esse aqui não é metro quadrado, porque isso aqui não é tijolo de verdade. Mas notem que, no frigir dos ovos, apesar de os três distribuírem valores até parecidos aqui, dividendos, você tem nos dois primeiros, o VISC 11 e o XPLG 11, um valor muito maior no final do que o valor do KNCR 11, que é um título exclusivamente de papel praticamente. Então, os fundos de papel, apesar de serem uma boa, você tem que tomar muito cuidado para não comprar gato por lebre. Então, a pergunta aqui que a gente fez no começo, quanto eu preciso para poder investir hoje, a preço de hoje? Eu teria que investir muito menos no KNCR do que nos outros dois. Mas se o meu investimento é para o longo prazo, se a taxa de juros de fato começar a subir, talvez você precise começar a olhar mais esse dividend yield médio, pessoal. E aí, nesse dividend yield médio, você precisa saber qual é o valor que você precisa. Aí seria 6,39 aqui, 6,93 aqui, e seria 7,92 aqui. Então, os números seriam um pouco diferentes. Não há garantia que vai voltar para esse valor médio, nem que vai continuar nesse aqui. Mas no frigir dos ovos, também levando em conta a valorização das cotas, nos últimos 5 anos nós vimos aqui que o KNCR 11 acabou se dando bem mal em relação aos outros dois, mal ganhou da inflação. Isso não quer dizer que isso vai acontecer de novo, mas quer dizer que você tem que tomar cuidado, por isso que é importante você diversificar do jeito certo os seus investimentos. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de curtir agora sim, dá aquele like maroto, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse tipo de informação. Estamos aí à disposição para ajudar vocês no que quiser, então coloquem os seus comentários, peçam os ativos que vocês querem que a gente avalie, entra no grupo do WhatsApp, também está escrito na descrição, visita lá o meu Instagram, sobreira.fab, onde também posta bastante coisa, e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais.